Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a paz é a doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menospreze e nem prejudiques a ninguém. Porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Essa mensagem de Chico Xavier, que está no livro Mandato de Amor. Com essa mensagem que nós viemos trazer a reflexão de hoje do Grupo Espírita Chico Xavier, aonde que nós procuramos desenvolver todas as atividades nesses momentos através do Facebook, nas sextas-feiras, 19h30, e na segunda-feira, às 19h30. Então, nós queremos trazer que o Grupo Espírita Chico Xavier, de Santo Ângelo, também realiza estudos às sextas-feiras e as preces e radiações às quarta-feiras, 19h30. E como nós temos nesses 2 dias, segunda e sexta, o tema para reflexão, hoje, para a nossa conversa, nós vamos trazer um tema que é muito importante porque nós nem observamos muitas vezes a questão das nossas potencialidades. E às vezes nós buscamos realizar entendimento, queremos ter o conhecimento, termos o conforto, o consolo, mas não buscamos em nós nos conhecermos. Então, nós vamos trazer hoje 3 potências e 3 virtudes para a nossa reflexão. E essas 3 potências, que são da alma, ao qual todas as criaturas humanas, a todas as criaturas que Deus colocou no mundo e também a todos os espíritos nos mais diversos graus a possuem, que são o pensamento, o sentimento e a vontade. Então é preciso que nós buscamos conhecer essas potencialidades da alma. Essas 3 potências, como nos fala Leon Denis na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, e que ele nos narra a cada uma dessas potências e colocando inclusive que a potência da vontade é uma das grandes importantes para realizarmos, para termos as ações, para buscarmos o progresso. E o progresso é uma lei divina, que todos nós fomos criados para chegarmos à perfeição, conforme o próprio Mestre Jesus já recomendava. Sede perfeito como perfeito é o nosso Pai. Então, essas 3 potências, pensamento, sentimento e vontade, elas também requerem para nós podermos dar um controle, uma análise, para que nós possamos dirigir, nos orientar em relação a essas potências, as virtudes que são necessárias, as que vão controlar essas potências. E quais são essas virtudes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que vai controlar, que vai orientar, que vai trazer para nós os recursos que precisamos para conduzir bem as nossas vidas. Logicamente que é preciso nós observarmos que o processo que nós temos em relação ao coração, ao sentimento, e que nós vamos ver que esse sentir
é o responsável pelas emoções e, para isso, temos que observar como dirigir esses sentimentos que são gerados em nós. É interessante que uma das palestras, Sede Perfeito, que é realizada pelo paranaense Cosme Massi, ele nos fala a respeito dessas potencialidades e também das virtudes que controlam essas potências, as potências da alma. Então, quando se trata de nós falarmos sobre a potência do sentimento, e que nós procuramos ouvir e ver especialmente o que ela nos traz, que é uma virtude para controlá-lo. O sentimento, as emoções. E também quando nós olhamos o que vai conduzir os nossos pensamentos. Qual é a virtude que pode conduzir para trazer de equilíbrio, para trazer em nós uma boa orientação na forma de nós pensar, na forma de nós criarmos essas ideias. E aí, a virtude necessária para fazer todo esse trabalho em nós é a indulgência. Indulgência é nós aprendermos a não observar as faltas, os defeitos do outro, mas analisar a nós mesmos. Então, o controle dos pensamentos está encarregado para isso a virtude da indulgência. Quando nós temos essa virtude que faz todo esse controle, que vai conduzir os pensamentos, que faz a análise daquilo que nós pensamos, nós vamos encontrar realmente uma capacidade em nós de sabermos conduzir as ideias elevadas e também de nós frearmos aqueles pensamentos que trazem para nós grandes prejuízos. Sabemos nós que dentro da doutrina espírita, que nos esclarece as obras que estão trazidas para nós, especialmente essa que citei há pouco, do Leon Denis, e que vem falar sobre que o pensamento é criador. Então, se o pensamento é criador, nós precisamos fazer com que haja uma virtude controlando esse pensamento, essas ideias que nós criamos. Quando nós não temos essa indulgência, essa virtude, se torna muito difícil porque automaticamente nós entramos no outro campo, que é o campo do sentimento. E o campo do sentimento, que é aquele momento em que nós, quando observamos algo, nos traduz para nós um sentimento. Então, quando eu estou olhando, digamos, um filme, e o filme vai traduzir para nós sempre algum sentimento pelo que nós estamos vendo. Ou diante de uma conversa, o que nós retiramos das conversas, ela vai produzir também em nós um sentimento. E esses sentimentos que se vão trazendo como uma responsabilidade das emoções que nós produzimos, é necessário que haja uma virtude para controlar. Assim como é preciso que é conduzido o pensamento pela virtude da indulgência, também os nossos sentimentos e as nossas emoções seja conduzida, seja orientada, seja dirigida e controlada pelo perdão, pela virtude do perdão. E essa é uma grande dificuldade que nós temos, como nós nos magoamos com facilidade, como nós nos ofendemos, como nós nos decepcionamos facilmente, é exatamente devido por faltar em nós a virtude do perdão. Que Jesus não cessa de falar da necessidade que nós temos de perdoar e também da necessidade que nós temos de sermos indulgentes. Além disso, essas duas potências, com o controle,
com uma análise da indulgência e do perdão, nós temos ainda a questão da nossa vontade. E a vontade, é preciso também que haja uma virtude que controle, que analise, que faça com que nós observamos para podermos tomarmos qualquer atitude. Então, a vontade deve ser controlada, deve ser orientada pela benevolência. Então, quando nós olhamos as palavras também do paranaense Cosme Massi, em que ele nos traz muito bem colocado essa relação dessas virtudes com essas potências, porque nós sabemos exatamente que no momento em que nós, quando vemos e que nos provoca um sentimento, esse sentimento automaticamente vai nos trazer para nós certas ideias, certos pensamentos. Então, quando esse sentimento é provocado por algo externo, se nós não tivermos a virtude do perdão, nós vamos criar ideias que também não terão controlada pela virtude da indulgência, ideias negativas. Mas se houver o controle do sentimento com a virtude do perdão e o pensamento com a virtude da indulgência, nós vamos traduzir todo esse processo de sentir e também de ideias e pensamentos que nos virão em relação à nossa qualidade de vida, ou seja, do bem que nós devemos tirar de todas as lições, de todas as experiências, e produzir essas ações. E aí, quando nós não temos o controle do pensamento por uma virtude, não temos o controle dos sentimentos e das emoções por uma virtude, logicamente que as nossas ações, as nossas atitudes vão corresponder exatamente àquilo que nós estamos em ausência. Ou seja, nós não vamos produzir o bem, porque não temos a qualidade da virtude, mas nós vamos exprimir, sim, vamos agirmos, muitas vezes com a violência, nós vamos ser mais agressivos, porque isso ainda está em nós e que é preciso trabalhar. Então, temos que trabalhar o perdão, temos que trabalhar a benevolência, para que traduza todo esse processo nas nossas ações. Então, sentindo o prazer de amar, é que conquistamos a felicidade. E quando nós vemos que a vontade é a força, é a ação, é os atos, e ela é controlada e dirigida e orientada pela benevolência, todas aquelas ações que vão provocar em nós sentimentos, se for ações negativas, nós vamos, através do perdão, filtrá-lo. E vai ser para nós o escudo aonde que vai impedir que nós agimos com a agressividade. Porque daí, então, com a virtude do perdão, a gente vai ter também a indulgência controlando os pensamentos e as ideias. E na reação, ou seja, nas nossas ações, a benevolência, que vai fazer com que nós agimos no bem com o nosso próximo. Então, como nos traz o Chico Xavier, que nós ferindo os outros, nós estaremos gerando consequências em nossas vidas agressivas, nós vamos sofrer as agressões. Se nós causarmos sofrimento, nós vamos sofrermos também no futuro esse sofrimento e essas dores. Então é por isso que nós precisamos conhecer as nossas potencialidades, adquirir as virtudes que controlem essas potencialidades, para que nós trabalhamos o perdão, não guardando o rancor.
Porque o perdão vai ser aquele escudo em que vai impedir que nós criamos em nós aquele sentimento de ódio, de raiva, de ira, de rancor. Quando nós trabalhamos a virtude do perdão no sentimento que nos são movido, nós também vamos ter um escudo para as nossas mágoas, para as nossas decepções. E quando nós temos essa virtude controlando esse sentimento, nós vamos sermos capazes de amar. E aí cumprir com o mandamento que o Mestre Jesus nos traz, que é amar os nossos inimigos, a lição mais difícil que nós encontramos no Evangelho. Porque quando nos traz a respeito do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, nos parece de alguma forma mais simples, e mesmo assim nós não conseguimos fazer isso. Imaginamos ainda a nossa dificuldade de amar os inimigos. Se nós não tivermos essas virtudes controlando as nossas potencialidades, realmente será quase impossível nós aprendermos a amar os nossos inimigos, como o Mestre Jesus nos disse. Como o Evangelho nos recomenda, de nós fazer o bem àqueles que nos caluniam, que nos magoam, de nós orar por aqueles que nos perseguem. Porque as nossas ideias vão estar sem nenhuma proteção da virtude, que é a indulgência, que nós vamos criar pensamento que nos compromete. Mas no momento em que nós construirmos, conquistarmos, desenvolvermos essa virtude, controlando e sendo nosso escudo, então pela indulgência nós não vamos ficar presos ao mal dos outros. Nós vamos procurarmos o mal que há em nós e nos corrigirmos dele. Quando nós termos como escudo para nossa potencialidade do sentimento, como o perdão, nós também vamos fazer com que nós trabalhamos em nós para não guardarmos nenhum rancor, nenhuma ira daqueles que nos ofendem, daqueles que nos caluniam, daqueles que nos fazem mal. Porque nós entendemos assim que toda vez que nós fazermos o mal aos outros, nós estaremos fazendo mal para nós mesmos. Nós estaremos colocando obstáculo na nossa vida futura. Nós estaremos criando sofrimento no futuro para nossas vidas. Então, conhecendo essas virtudes, fazendo com que elas sejam desenvolvidas, nós vamos ter uma vida em harmonia e em paz. Nós vamos ter o prazer de amar e conquistar a felicidade que a desejamos. Então, quando inicialmente nós falamos que todos os espíritos têm essas potencialidades, logicamente que cada um no seu grau de evolução. Os espíritos superiores já estão muito avançados com essas virtudes já conquistadas, já desenvolvidas. Nós ainda estamos num aprendizado, conhecendo as virtudes, conhecendo pouco a pouco a nossa potencialidade, que é o de pensar, que é o pensamento criador, do sentimento que produz em nós as qualidades morais que nos fazem com que nós cumprimos as regras do bem proceder, que nós modificamos a nossa maneira de olhar para o nosso próximo. Então essas virtudes vão controlar, vão ser o escudo das potencialidades do pensamento, do sentimento e também da vontade, das nossas ações. Benevolência. Daí é que a gente lembra das palavras do nosso Mestre Jesus, quando ele nos recomenda o perdão. Na conversa com Pedro, quando é questionado quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E isso nos mostra ainda
no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando é questionado por Kardec o que Jesus entende de caridade. E os Espíritos nos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão dos pecados, dos erros e perdão para todos. Então é nós sabermos perdoar, é nós aprendermos essa dificuldade que temos, porque muitas vezes a gente chega naquele ponto e diz assim: eu jamais vou perdoar pelaquilo que ele me fez. Muitas vezes nós chegamos a dizer, com aquele falso sentimento de perdão, digo: eu te perdoo, mas desde que tu não cruze mais na minha frente, que você não passe mais na minha rua. Então, não é isso perdão. O perdão verdadeiro é aquele sentimento que nós temos do bem que se realize para aquele outro, para aquele que nos ofendeu, que nós não guardamos qualquer ressentimento em relação a ele, que nós aproveitamos a oportunidade, quando é possível, de fazer o bem por aquele que nos magoou, que nos ofendeu. E o sentimento também da indulgência é nós aprendermos a olhar para o outro, entendendo que ele também é imperfeito, como nós ainda somos imperfeitos. Que o outro erra como nós ainda cometemos erros. E que nós observamos também a benevolência, que é a ação do bem que devemos realizar. Fazer o bem a todos. E isso vai fazer com que nós vamos construindo em nós as virtudes que vão orientar, vão controlar e que vai ser o nosso escudo no momento das ações das nossas potencialidades. Então, o pensamento, nós precisamos termos como orientador para nós a indulgência. Para os sentimentos, nós temos que construirmos, conquistarmos a virtude do perdão. E para que haja em nós também uma ação no cumprimento de uma vontade que seja ela orientada, controlada, dirigida, e que seja o nosso escudo também o perdão. Então, essas três potencialidades, pensamento, sentimento e vontade, que nós tenhamos construindo em nós, conquistando em nós, desenvolvendo em nós as virtudes da indulgência, do perdão e da benevolência. Sermos benevolentes nos nossos atos. Esse é o grande processo que nós necessitamos compreender, para que nós desenvolvemos uma moral, uma regra de bem proceder, de cumprirmos com os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Então, essa é a mensagem do Grupo Espírita Chico Xavier para esta sexta-feira. E lembramos que na segunda-feira, no Facebook, já que nós estamos com as nossas atividades presencial suspensas devido a essa pandemia, mas que a reflexão será realizada pelo Facebook Chico Xavier, Santo Ângelo. E o Grupo Espírita também, ele tem nas suas atividades o programa de rádio todas as terças-feiras às 20 horas na Rádio Santo Ângelo, que é o programa Jesus, Espiritismo em Movimento. Então, para acompanhar todas essas atividades do Grupo Espírita Chico Xavier, na terça-feira, às 20 horas, Rádio Santo Ângelo, 930 AM, o programa Jesus, Espiritismo em Movimento. Então, desejamos a todos muita paz, muita luz e até na próxima
atividade desenvolvida no Facebook e que tenhamos um bom final de semana de muita paz e de muita luz.